Boa noite! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda! Estamos começando mais um Momento Rap, o Momento Rap dessa semana, voltado aí para os líderes sobre delegação eficaz. Então vamos chegando, sejam todos muito bem-vindos, como eu falei. Enquanto o pessoal tá entrando aqui, ó, vou rodar a nossa vinheta. Aí! Muito bem! Deixa eu encerrar aqui. Muito bem. Então, muito boa noite, gente, mais uma vez. Sejam todos muito bem-vindos. É com muita alegria que eu estou aqui mais uma noite, em mais um momento, para poder compartilhar conteúdos, conhecimentos de qualidade e de forma prática e para a aplicação de vocês. Para quem não me conhece, eu me chamo Luana Borges, sou sócia-diretora aqui da Rap Desenvolvimento, junto com a Flávia e com o João. Nós somos uma empresa que a gente chama, de gente gestão. Então, a gente busca sempre trazer as melhores soluções para ajudar os líderes, ajudar as empresas a otimizar os seus trabalhos, a otimizar os seus resultados, a cuidar de gente, para que nesse propósito maior consigam viver a sua missão, consigam entregar aquilo que se espera de cada um. Então, hoje o nosso tema é sobre delegação eficaz. A Adriele, tô vendo aqui, Estela, Giovana, Elaine, Wellington, André, que bom, gente. Então o pessoal vai chegando e vamos lá. Esse tema é um tema, para mim, super importante, super sério da gente conversar e também super prático, que envolve uma autoanálise, envolve a gente perceber como é que a gente está conduzindo hoje a delegação, a nossa rotina e entender alguns princípios e coisas e atividades práticas que a gente pode colocar no nosso dia a dia para poder aumentar o engajamento da equipe, delegar de uma forma que a gente fique em paz, acompanhe e realmente consiga extrair os resultados disso. Então, antes de qualquer coisa, é muito importante a gente lembrar que, falando de carreira, quando as pessoas esperam algo de nós e a gente não entrega, isso tem um impacto direto na percepção que as pessoas têm sobre a nossa entrega profissional. Então, quando seja a gente, líder ou não, solicitado ou solicitante de uma atividade, é muito importante que todas as partes tenham essa consciência, essa percepção de que a entrega das pessoas está implicando na percepção, na avaliação dos stakeholders, dos outros, sobre o compromisso e a capacidade dela de fazer. Então, por isso que é um assunto super importante, super sério da gente conversar e da gente potencializar. Porque falando aqui numa conversa entre líderes, muitas vezes os nossos colaboradores, eles não entregam, não porque eles não sabem, não porque eles não querem, mas porque eles não receberam a orientação de forma adequada, porque eles não estão sendo acompanhados. Então, a ideia aqui é que a gente se olhe enquanto líderes, que a gente se ferramente, que a gente se potencialize para fazer uma delegação mais simples, para o nosso gasto de tempo, de energia e efetiva para a gente poder extrair o melhor potencial dos nossos colaboradores. Assim, ganha ele, por estar entregando e estar sendo percebido dessa forma e ganha nós como líderes e ganha a empresa por estarmos fazendo as nossas entregas. Então, muito bem. A primeira coisa é a gente pensar aqui e refletir sobre o conceito de delegação, No passado, durante muito tempo da minha vida, eu entendi delegação como passar a atividade, passar uma atribuição, uma responsabilidade a alguém. Mas já tem algum bom tempo que eu mudei, eu virei a minha chavinha sobre a minha percepção sobre isso. E eu entendi que delegação é muito maior, é muito mais do que a gente passar uma atividade, uma responsabilidade. É a gente compartilhar conhecimento,
né? Exalar confiança no outro e permitir com que ele faça mais e melhor a partir daquilo que a gente solicitou. Olha essa virada de chave. Quando internamente, né, eu mudo a visão de que é atribuir ou passar algo para alguém, mas compartilhar conhecimento, né, exalar a confiança e permitir que algo melhor seja feito, a importância dessa minha ação, a importância de eu colocar isso dentro da minha agenda ganha um outro sentido, ganha uma outra proporção, porque é um impacto muito maior que eu tô permitindo pro outro e pra mim, né? Boa noite, Milagre! Seja bem-vinda! Então, é esse o conceito e essa a ideia que eu queria começar a nossa live hoje trazendo, né, para o nosso pensamento e para a nossa prática, para o nosso dia a dia. Delegar é muito mais do que passar uma atividade. É a gente envolver aquela pessoa e permitir com que ela cresça, com que ela evolua, com que ela contribua muito mais para aquilo que a gente está solicitando ou demandando, certo? Então vamos lá. E aí, falando de delegação, não tem como. É importante a gente começar ganhando consciência de quais são as nossas dificuldades em delegar. Eu, Luana, por exemplo, já fui alguém com muita dificuldade de delegar. E aí foi importante eu reconhecer o que estava me sabotando nesse processo. Porque a gente não vai falar aqui só da técnica. Eu vou trazer para vocês dicas, insights do que a gente pode fazer para delegar melhor. Mas antes de eu ver o que se aplica a mim, é importante eu reconhecer o que me limita hoje a delegar, o que me atrapalha, o que internamente eu não tô olhando para mim e simplesmente faz com que eu não delegue. E aí eu vou trazer alguns pontos aqui, né, os principais fatores que atrapalham a gente ou que não nos permitem delegar de forma eficaz, e você aí do outro lado vai refletindo e pensando o que te toca, né? O que faz sentido para você, que te atrapalha na tua delegação. E aí, se você se sentir à vontade, vai compartilhando aqui no chat pra gente poder interagindo. A participação de vocês é muito importante nessa troca, tá? Até tô vendo aqui que a Alceu colocou, né? Significa ensinar, isso é evolução, perfeito, né? Delegar é permitir o crescimento do outro. Exatamente, isso é evolução. Então, vamos lá. Fatores que nos atrapalham, né? Que geram dificuldade para que a gente delegue. Um deles, muito comum, é achar que ninguém vai fazer tão bem quanto a gente. Isso, para quem me acompanha aqui e vê outras lives da gente, tem muita relação com alguns perfis comportamentais, né? Como condutores, ou em outros assessments a gente chama de tubarão, né? Ou perfil executor, enfim. É achar que só nós vamos fazer aquilo bem feito. Então, por isso eu tenho dificuldade de passar para o outro, porque eu não vou garantir passando para o outro a qualidade daquela atividade. Então, é mais fácil eu fazer e eu acumular. E essa dificuldade em delegar faz com que a gente se atole em atividades operacionais, em atividades sem a gente ter o crivo e avaliar se deveríamos estar fazendo ou não, porque se a gente tem esse receio de que o outro não vai fazer tão bem, é melhor a gente garantir que a gente faz tudo. Então, aquela análise crítica de isso aqui eu posso fazer, isso aqui não, a gente acaba não usando, não aplicando na nossa vida, porque é mais fácil a gente simplesmente fazer e garantir. Só que esse fazer e garantir atola a gente, deixa a gente sem tempo, sem energia, completamente envolvido com várias coisas e sem conseguir ser estratégico. Então avalia aí se isso é algo que te atrapalha a delegar. Você ter medo da qualidade ou achar que as pessoas não vão fazer tão bem quanto você, tá? Um outro ponto muito comum é quando a gente delega esperar a perfeição. Tá muito relacionado com o ponto anterior de achar que ninguém vai fazer tão bem quanto eu, né? Mas é quando eu coloco uma expectativa nos outros, não só em mim, de não permitir o erro, de querer que saia tudo perfeito, né? De não possibilitar esse campo mesmo de falhas. Então, quando eu não aceito as falhas e eu quero tudo perfeito, é mais fácil fazer o quê? Eu realizar, eu acumular, eu ter muita dificuldade de delegar para outra pessoa. Então, observa também se esse é um ponto aí que faz sentido para você. Outro ponto, eu acho que não tão comum, mas também ainda comum, é o medo de ser ultrapassado, né? E isso acontece muito. E é inconsciente, tá, gente? Às vezes a gente nem racionaliza sobre isso. Simplesmente a gente vai vivendo, né?
caramba, se eu delego essa atividade, alguém pode fazer melhor que eu, se faz melhor do que eu, daqui a pouco eu tô sendo desnecessário, essa pessoa me ultrapassa, ela se torna, né, mais importante do que eu aqui dentro, daqui a pouco eu vou perder meu cargo e eu vou ser substituído por essa pessoa. Então, muitas vezes as pessoas, elas não delegam, elas acumulam tarefas, elas acumulam conhecimento com medo do outro as ultrapassar. E isso é um pensamento tão pequeno e que atrapalha tanto a nossa vida, porque nós só vamos poder crescer, a gente só vai poder entregar mais, a gente só vai poder se experimentar saindo do que a gente faz e fazendo para além para poder crescer dentro da nossa carreira, se a gente tiver tempo para isso. E se a gente não delega e fica envolvido ali sempre nas atividades operacionais, a gente não tem condições de enxergar outras possibilidades ou até mostrar o nosso potencial de outras maneiras. Então isso é algo para a gente pensar, tá? Aqui eu tô trazendo, eu tô jogando para que você reflita aí do outro lado o que faz sentido para você ou não, desses medos ou dessas dificuldades em delegar. Joia? Maristela tá comentando, faz muito sentido pra mim. Quanto mais invisto em desenvolver meu time, mais eu confio e delego. Vou já chegar nesse ponto também, né? Sobre o desenvolvimento para gerar confiança. Outro medo muito comum é o medo de perder tempo. Cara, se eu delego é uma perda de tempo, porque eu vou ter retrabalho, eu vou ter que ir lá corrigir, eu vou ter que acompanhar, então é mais fácil eu fazer. E aí eu acabo me envolvendo em atividades operacionais e não delegando. Ou medo também de perder prazos, né? Cara, eu delego e as pessoas não entregam prazo e depois quem vai pra forca sou eu, então melhor eu fazer. E esses são pensamentos, gente, do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, que a gente às vezes não se dá conta, que tá aqui no nosso inconsciente e só fazem a gente no piloto automático ir lá e realizar a atividade. Por isso que é tão importante esse momento de pausa para reconhecer o que te sabota hoje, qual é a tua dificuldade, porque se você ganha consciência dela, vai ser mais fácil utilizar até as dicas, os recursos que eu vou trazer para de fato aplicar aquilo que serve para você. Então assim, nós estamos numa live, eu não sei quem tá aí do outro lado, é diferente se a gente tivesse, né, no treinamento com a oportunidade de ouvir vocês e entender as dificuldades para direcionar. Como a gente está numa live generalista, eu vou trazer várias dicas e insights que podem ou não fazer sentido para você de acordo com a tua dificuldade. Então capta, pega caderno e caneta e a mão para realmente estar atento e com base no que você se percebeu da tua dificuldade, se é medo de perder prazo, se é medo de retrabalho, se é dificuldade mesmo de ser ultrapassado, se é medo que as coisas não saiam com qualidade, se acha que ninguém faz como você, fica atento, observa, escreve isso bem grande para você poder captar o melhor possível, o máximo possível agora nesse nosso próximo momento, certo? Paulo tá colocando aqui, delegar é desenvolver e ganhar tempo, é ser estratégico ao pé da letra. Perfeito, Paulo. Quando a gente desenvolve e permite com que outras pessoas façam, a gente ganha tempo para ser estratégico, a gente ganha visão de gestão, a gente oportuniza sair daquela nossa visão para ter a contribuição de outras pessoas fazendo, isso é muito mais poderoso. Então é uma viradinha de chave que faz com que a gente perceba os ganhos que a gente pode ter ao delegar. Essa virada de chave é a tomada de consciência. Agora, não é só virada de chave, gente, é técnica também. Delegação, ela pode ser potencializada se a gente tiver uma técnica assertiva, ou seja, se a gente souber delegar. Porque não basta só eu acreditar que eu preciso passar para as pessoas, eu preciso na prática entender o que passar, para quem passar de maneira simples e como acompanhar isso para garantir que o que a gente está delegando realmente seja efetivo e toda essa contribuição que a gente está falando aqui de poder ser mais estratégico, de dar oportunidade para as pessoas crescerem, né, de ter a contribuição delas seja efetivo. Então é nisso que nós vamos seguir agora, de maneira técnica e prática, como é que a gente melhora a nossa forma de delegar. E aí fica ligado para saber as tuas possíveis falhas nesse momento e no que você pode melhorar, certo? Então, só para complementar o que o Paulo estava trazendo, por que a gente deve delegar? Motivos para reforçar. Para que a gente ganhe tempo e liberdade, para que a gente consiga fazer as coisas em menos tempo, utilizando os recursos e os suportes de outras pessoas, né? Para que a gente possa realmente investir o nosso tempo naquilo que é importante, que é de alto impacto, para que a gente possa possibilitar com que outras pessoas se desenvolvam e cresçam, né? E para que a gente aumente o nível de confiança e engajamento da equipe. Quando a gente delega, as pessoas se sentem parte, elas se sentem alguém importante dentro daquele processo, daquele
naquele projeto e isso aumenta muito o nível de entrega, de colaboração, de performance da nossa equipe. Então, muito bem, já conscientes da importância, se vocês estão aqui, vocês sabem a importância da delegação, vamos de maneira objetiva agora enxergar as oportunidades de melhoria na delegação que vocês estão fazendo hoje. Muito bem, antes de qualquer coisa, é importante você ter consciência sobre as atividades que você pode delegar, tá? Então, refletir sobre as atividades que você pode atribuir para outra pessoa. E aí eu trago uma dica prática mesmo, tá? Para vocês aplicarem aí no dia a dia de vocês. Eu até compartilhei uma última live que eu fiz, que há mais ou menos há mais ou menos um mês, eu tive uma situação familiar aqui super difícil, que foi a perda do meu sogro. O meu marido precisou viajar, no mesmo momento que a babá do meu filho pegou Covid e não tinha ninguém para ficar com ele, enfim, uma logística familiar super difícil e que a minha agenda e a minha programação, ela foi toda pro beleléu. Então, eu sou sócia da minha empresa, eu me considero uma profissional de maturidade alta dentro das minhas entregas. Eu vou falar sobre isso também, os níveis de maturidade da nossa equipe. Eu tenho consciência das minhas entregas, né? Tenho total interesse na entrega dos meus resultados e faço as minhas atividades, tenho planejamento, organizo minha agenda e segui a minha vida tranquilamente fazendo as minhas atividades. Só que eu percebi naquele momento que a minha agenda virou de cabeça para baixo, que eu não ia dar conta de fazer todas as minhas atividades, que era impossível eu entregar todos os meus compromissos, o que eu tinha para entregar sozinha, porque eu não tinha tempo, mesmo entrando de madrugada, mesmo que mudando a logística, minha sogra veio para poder me ajudar com o Miguel, não ia dar. Então foi um momento que eu parei estrategicamente para analisar a minha lista de atividades, tudo que eu tinha pra fazer e pensar, cara, ou vai ou racha. Ou eu delego, ou eu atribuo, ou eu compartilho pra outra pessoa, ou não vai ser entregue. E foi ali que eu comecei, de fato, a analisar o que eu poderia delegar e para quem. Então, a primeira dica de ouro que eu trago pra vocês hoje é: façam essa pausa estratégica, que no meu caso aqui foi forçada, né, pela minha situação, mas organizem isso dentro da agenda de vocês para poder fazer essa análise das atividades que vocês podem delegar. No momento que eu fiz isso naquela situação, eu identifiquei, gente, pelo menos das minhas atividades, 11 atividades que eu estava me envolvendo, que eu estava fazendo, achando que eu precisava fazer, porque não parava estrategicamente para analisar, e que eu podia tranquilamente delegar, e que eu deleguei, e que funcionou super bem, que eu pude aumentar o engajamento da equipe, que eu pude ver os resultados, que eu pude ver as contribuições e o olhar externo da equipe sobre aquilo, e que nós tivemos a entrega que a gente precisava. Ou seja, o que eu tô querendo dizer? Quando a gente para analisar as nossas atividades com consciência, é que a gente pode perceber as oportunidades do que a gente ali no dia a dia, na loucura, só fazendo, estava realizando as atividades porque acreditava que precisava fazer, mas não necessariamente a gente precisa. Por isso, a primeira dica que eu dou, voltando, é: façam essa análise. Luana, e como é que eu posso fazer isso de forma prática no meu dia a dia? Cara, é trabalhoso, mas é muito efetivo. E não vai levar muito tempo da sua vida, só vai ser uma encheçãozinha de saco, mas vale a pena. Que é o seguinte: se observa. Nesses próximos dias vou dar 2 dicas. Primeira, não tenho consciência das minhas atividades. Eu guardo tudo na minha cabeça, eu acabo fazendo quando aparece no dia. É assim que funciona a minha vida. Se esse é o seu caso, o que você precisa fazer? Pega uma planilha de Excel e registra durante uma semana, durante os próximos 3 dias, tudo que aparece para você fazer ou tudo que você está realizando. Coloca lá a coluna da atividade, o tempo que você está levando para fazer. Se ela é uma atividade importante, coloca lá um filtro, impacto, alto, baixo, médio impacto, e coloca uma outra coluna se ela pode ser delegável. E você vai marcar um X se ela pode, ou escrever sim ou não. A ideia é: se você não tem consciência sobre as suas atividades, registre essas atividades para você depois poder parar e analisar qual dessas atividades eu posso delegar. Você pode fazer essa análise imediatamente no momento que você está ali. Estou registrando, acabei de fazer uma análise de relatório, essa atividade é de alto impacto, eu levei 30 minutos e eu não posso delegar. Agora eu estou respondendo e-mails, essa atividade é de médio impacto, eu levei tanto tempo, sim, eu posso delegar. Você já pode, à medida que você vai escrevendo, avaliando, ou você pode simplesmente registrar tudo que você está fazendo ou tem para fazer,
e no final do dia se policia, coloca um alarme no celular, você para analisar estrategicamente. Disso aqui que eu tô fazendo, o que eu posso delegar ou o que eu não posso delegar. Isso vai te ajudar a enxergar as possibilidades de delegação que você não estava vendo. Uma outra forma, se você é uma pessoa organizada, você já tem consciência do que você faz, você tem uma agenda planejada, não precisa acompanhar esses teus próximos dias para ganhar consciência do que está fazendo, pega essa lista de atividades que você tem, né, de entregas que você tem, eu gosto de usar o termo entregáveis, né, dos teus entregáveis, do que você precisa entregar, do que você precisa realizar e faz essa análise. Bota numa folha de papel, joga aí no computador da forma mais fácil para ti, numa planilha de Excel, do que eu tenho para realizar, o que é que eu entendo hoje que eu posso delegar, tá? Isso vai te ajudar a ganhar consciência e filtrar aquelas atividades. Agora eu vou te ajudar a entender quais, se você não delega, se tem dificuldade, por quais atividades você pode começar dentro dessa lista a elaborar, pensar em delegar, certo? Primeira delas, atividades pequenas, atividades simples, que não levam muito tempo. Olha se de fato essas atividades você precisa se envolver ou se você não pode atribuir para outra pessoa. Outra, atividades monótonas e repetitivas, aquelas que sempre eu tenho que fazer. Será que eu não posso passar elas para outra pessoa? É uma outra dica. Vão anotando aí. Então, atividades rápidas, de curto prazo, atividades repetitivas ou monótonas, tá? Atividades demoradas, mas com pouco valor agregado, então atividade que leva tempo, mas que ela tem baixo impacto. Avalia se ela também não pode ser delegada, tá? Tarefas ensináveis. Olha, essa dica é muito importante, tá? Isso aqui somente eu faço hoje, mas é algo que se eu sentar com alguém, eu consigo ensinar para que essa pessoa realize? Essas tarefas ensináveis apareceu muito naquelas 11 que eu comentei com vocês aqui, que eu precisei delegar. Eram atividades que naquele momento só eu sabia fazer. Eu achava que elas eram necessárias que eu fizesse, porque outras pessoas não sabiam. Mas eu entendi que se eu treinasse, que se eu ensinasse, outras pessoas poderiam fazer. Então olha para essa tua lista de tarefas e observa. Eu posso ensinar alguém e alguém pode fazer essa tarefa, essa atividade? Então já coloca aí o check de que é uma possibilidade de tarefa delegável. Que mais? Tarefas difíceis para você. Olha esse pensamento, gente. Eu só posso delegar o que é mais fácil, o que é mais simples, né? O que é mais complexo tem que ficar para mim. Às vezes a gente perde o nosso tempo à toa, a nossa energia realizando algo que hoje a gente não tem completamente a competência para realizar, ou a gente não tem visão daquilo, e a gente pode delegar para alguém mais competente. E eu vou falar isso compartilhando, por exemplo, aqui internamente na Rap, várias atividades que eu delego para o Gabriel. O Gabriel é o cara da análise aqui que eu tenho, né? Ele é nosso colaborador, eu sou gestora dele, mas quando eu quero uma análise minuciosa, uma criação de um dashboard interativo, eu delego para ele. A minha maior habilidade não é ser analista. Quando ele já me traz isso dentro de um dashboard, com os comparativos, com os gráficos de alguma análise que a gente rodou, por exemplo, aqui internamente, isso vai ajudar muito mais na minha análise estratégica e percepção daquilo. Ou seja, eu poderia estar pegada em criar os gráficos, em pensar ali nas tabulações para poder ter uma análise. Isso não é meu core. Eu posso passar a delegar isso que é mais complexo para outra pessoa e usar o meu tempo para poder analisar estrategicamente aquilo que veio, por exemplo, tá? Então, tarefas difíceis para você e tarefas que você não tem tempo para fazer. Então, ao realizar essa triagem das tuas tarefas, olha aquilo que de fato, cara, diante das minhas prioridades, isso aqui eu não tenho tempo. Então, essa também é uma tarefa de alta probabilidade de ser delegável. Então, até aqui, recapitulando, onde nós estamos? A gente entendeu as nossas dificuldades para ganhar consciência do que nos sabota, a importância de delegar, o primeiro passo que eu posso fazer para analisar as minhas atividades hoje e ganhar consciência sobre o que eu preciso delegar, né? E já ter essa visão para que vocês façam essa atividade aí posteriormente, de fazer esse crivo entendendo se é uma atividade simples, se é uma atividade ensinável, se é uma atividade difícil para você, se é uma atividade que você não tem tempo e que você pode passar para outras pessoas. Então, até aqui, ganhamos consciência sobre como levantar essas atividades que eu posso atribuir se eu não tenho consciência e não sei
por onde ir? Aí nós vamos para um próximo ponto muito importante que tem a ver com o que o Paulo colocou aqui. Conhecer sua equipe torna mais simples esse processo de análise. Aí, Paulo, esse é um outro ponto estratégico. Uma vez que eu já sei o que eu posso delegar, ou seja, que eu entendi que não é para eu estar investindo meu tempo, que deveria ser estratégico para realizar essas atividades, agora eu preciso conhecer a minha equipe. E conhecer a minha equipe é conhecer a minha equipe integralmente, gente. É conhecer as competências técnicas da minha equipe, é conhecer os interesses, né, e os talentos da minha equipe, é conhecer o nível de maturidade da minha equipe. Quando eu falo equipe, eu tô falando individualmente, para que dessa forma eu consiga entender para quem eu vou delegar aquela atividade. A gente tem uma teoria, se vocês quiserem buscar aí, sobre liderança situacional, que fala sobre 4 níveis de maturidade, né? Do nível 1, que seriam as pessoas mais imaturas no cargo, e quando eu tô falando dessa maturidade, eu não tô falando de maturidade emocional, eu tô falando da relação entre a competência técnica, o envolvimento com a cultura e o interesse em fazer a atividade. Então, pessoas de nível 1, né, de nível mais baixo de maturidade, que precisam ser mais acompanhadas ou que não podem receber tantas atividades complexas, até o nível de maturidade 4, que é alguém já tecnicamente preparado, alinhado com os objetivos, com a cultura e com interesse e motivação em realizar a atividade. Então é importante, aprofundem sobre liderança situacional, né? Vocês encontram vários conteúdos sobre isso aí no Dando uma Gulgada, mas a ideia é conhecer individualmente cada colaborador da sua equipe para que você entenda qual a melhor forma de delegar para eles e o que vocês vão delegar, tá? Trazendo de uma maneira mais aprofundada, se você tem alguém mais júnior na sua atividade, alguém que acabou de chegar, né, alguém que realmente ainda não tem as competências para realizar a atividade, é importante que você delegue na minúcia, que você diga com muito detalhe o que aquela pessoa precisa fazer e que você tenha follow-ups, né, acompanhamentos muito próximos para poder entender o quanto aquela pessoa está realizando, as dificuldades que ela está apresentando, que inclusive você vai talvez precisar fazer com ela, para que ela, né, no sentido de ensinar, para que ela se aproprie para realizar aquela atividade. Então, com pessoas de nível mais júnior, mais direcionamento, mais explicação e mais acompanhamento ali, ó, de pertinho, quase que rotineiramente, dependendo daquilo que você tá delegando, tá? Quando você delega para pessoas mais seniors, mais preparadas, você pode delegar de uma outra forma. O que eu tô querendo dizer aqui? Que a maneira de delegar, ela não precisa ser e não deve ser igual para todos os colaboradores da minha equipe. Se eu tenho uma pessoa mais madura, mais independente, que já conhece, que já domina a atividade, eu não preciso gastar o meu tempo ou investir o meu tempo trazendo todos os detalhes de como ela deve fazer, dizendo você faz assim, você faz assado. Eu já posso dar a liberdade de dizer para ela o que eu preciso que ela realize e deixar ela mais independente para poder realizar e acompanhar o resultado que ela trouxe. Isso, inclusive, é uma forma de valorizar aquela pessoa, de dar espaço para que ela co-crie, para que ela traga ideias e a gente consiga agregar isso no resultado que está sendo entregue. Então, percebem que no momento que eu conheço profundamente a equipe, eu consigo otimizar o meu tempo na forma de delegar. Às vezes a gente não delega porque aprendeu ou entende que precisa delegar sempre da mesma maneira. Eu vou ter que ter tempo para sentar com a pessoa, eu vou ter que ter tempo para acompanhar na minúcia, eu vou ter tempo para treinar. Não, dependendo do nível de maturidade ou da atividade, você pode gastar menos tempo e ter um ótimo resultado. E, inclusive, reconhecer o potencial que aquela pessoa pode agregar. Por isso, outra tarefinha de casa, né, super importante. Pega aí uma folha e coloca o nome dos teus colaboradores, coloca a entrega que eles estão fazendo hoje, né, sobre o trabalho que eles precisam entregar, o que eles estão entregando, que está sendo bacana, quais as dificuldades que você reconhece que cada colaborador tem, para que te ajude a ganhar consciência sobre essa análise individual e a maturidade dessas pessoas. Quando você fizer isso, é uma pausa, pega um minutinho aí do teu tempo e senta estrategicamente para fazer isso. Você vai ver o poder que é parar para fazer essas análises. No momento que você tiver aqui, por exemplo, em uma folha,
essa leitura, essa análise das principais competências, das forças, dos pontos de melhoria de cada um dos teus colaboradores e no outro papel a lista, né, do que você precisa delegar, vai ser mais fácil você ganhar consciência sobre o que você vai passar para cada um. Aqui eu tô trazendo, gente, imaginando que você, enquanto líder, tem vários colaboradores dentro do mesmo cargo, tá? Então aí é para você conseguir analisar a maturidade de cada um dentro do mesmo cargo. Se você é um gestor que gere áreas diferentes, que tem colaboradores ocupando cargos diferentes, fica muito mais fácil de você entender o que é a atribuição de cada cargo. Mas ainda assim, vale entender qual é o nível de maturidade daquela pessoa no cargo que ela está ocupando naquele momento para entender a melhor forma de delegar. Joia? Como estamos até aqui? Dúvidas? Posso seguir então? Muito bem. Um outro ponto importante, independente do nível de maturidade. Falamos aqui sobre conhecer individualmente, mas uma dica agora preciosa que serve para qualquer delegação, em qualquer nível de maturidade, para qualquer atividade, seja ela mais complexa ou mais simples. Envolva as pessoas naquela atividade. Explique o porquê daquela atividade. Muitas vezes a nossa falha em delegar, guardem isso, é porque a gente não se organiza estrategicamente numa agenda para ter tempo de qualidade para delegar. A gente passa um monte de coisa, senta com a pessoa, aproveita esse tempo que eu tenho aqui, tem 1 hora contigo, e passa um monte de atividade, fala um monte de coisa, não registra, não anota junto com a pessoa o que está sendo delegado, fica ali, ó, só na fala. Então, fulano, tu faz isso, aí tu vai fazer isso, faz isso aqui também, porque a gente tá ali ganhando tempo, né? Tendo que passar pra frente. E aí, o que acontece? A gente não sensibilizou a pessoa, não trouxe consciência para ela sobre a importância e a relevância daquela atividade, sobre o como ela fazer, sobre a importância dela cumprir o prazo, sobre a relevância mesmo daquela atividade. Então, é fundamental que quando você for delegar algo, você esclareça para a pessoa o porquê, né? A razão de fazer aquela atividade. E você pode fazer isso explanando, dizendo para ela, olha, essa é uma atividade super importante para que a gente alcance esse resultado. Fazer esse é um relatório que vai para a diretoria, para que eles consigam, a partir disso, fazer uma análise e tomar uma decisão. Então, olha a importância dessa atividade, explicar o porquê e ainda assim perguntar no final para a pessoa: o que você entendeu sobre a importância dessa atividade? O que você entendeu sobre o que a gente conversou? Quais são as prioridades? O que você vai sair daqui e já vai fazer de imediato? Ou seja, conversar, não só, me perdoe o termo, mas eu vou falar, né? Vomitar, depositar aquilo tudo que precisa ser feito, mas ter um diálogo com a pessoa, reforçando a importância, esclarecendo o que se espera e entendendo dela o que ela percebeu e ela compreendeu sobre aquela atividade, certo? O Alceu tá perguntando, seria o propósito para um melhor engajamento? Perfeito, Alceu, é isso aí. Quando a gente explica o porquê, a gente está explicando o propósito, a gente está explicando a razão daquela atividade. E aí a gente sai simplesmente da pessoa operacionalizar. Ela ganha consciência. Então o nível de engajamento, de cuidado que ela vai ter, né, de envolvimento com aquela atividade é muito maior, porque ela saiu simplesmente da operacionalização. Gente, esse é um dos pontos talvez mais importantes dessa nossa conversa e que não serve apenas para a gente delegar para a nossa equipe, mas muitas vezes dos líderes que eu acompanho, dos RHs que eu acompanho, uma das principais dificuldades que a gente tem é quando a gente demanda alguma coisa de outra área. Cara, na minha área eu consigo, a minha equipe realiza, mas quando eu preciso de alguma coisa do compras, quando eu preciso de outra área, as pessoas não fazem. Elas não cumprem o prazo, parece que elas não têm o mesmo compromisso. Muitas vezes essa falha vem porque a gente só diz para a pessoa: fulano, área, preciso disso, preciso daquilo, por favor me passa isso, naquela correria do dia a dia. A gente não senta
para esclarecer com a pessoa e engajá-la no propósito daquela atividade. Então, setor de compras, essa informação ela é muito importante, porque a gente só pode avançar se vocês passarem isso. Olha o grau de importância disso e o impacto que a gente vai ter nesse resultado, nessa entrega que a gente vai fazer. Então, isso de gerar a consciência do propósito da atividade, ela serve para qualquer delegação ou para qualquer solicitação, pedido que a gente fizer para uma área parceira, para colegas, para quem a gente estiver esperando que nos entregue algo. Esclarecer o porquê, investir tempo para esclarecer o porquê não é perda de tempo, é ganho de engajamento e da qualidade do que vai ser entregue. Joia? Muito bem. Um outro ponto, além de envolver, né, de explicar o porquê, é envolver as pessoas. Dependendo do nível de maturidade para quem você está delegando, em vez de simplesmente dizer faça assim, envolva as pessoas. Pergunte para elas o quanto elas acreditam que faz sentido aquela atividade, o que elas acreditam que poderia ser diferente. Dê voz ativa para as pessoas para que elas sejam co-criadoras daquilo. Esse envolvimento potencializa o nível de engajamento em altíssimo nível. Uma pessoa com nível de maturidade 1 mais baixa, que ela realmente não tem visão ainda para poder acrescentar, direciona, explica o porquê, mas alguém que já tem maturidade envolve a pessoa para ela compreender, de fato, não só compreender, mas poder contribuir com todo o processo. Falando em processo, quando você for delegar, faz um exercício. Em vez de falar só sobre a atividade e a importância dela, explica o processo maior. Explica sobre o que aquela atividade faz parte do quê. Tem a ver com o quê? Traz essa visão mais ampla, essa visão mais estratégica que vai ajudar muito também no nível de engajamento das pessoas. A Milagre está dizendo, uma conversa com um planejamento estratégico gera um excelente resultado. Milagre, isso faz todo sentido. Eu acredito que a Giovana está aqui, né, nossa colaboradora da REP. Nós passamos hoje o dia imersos, foi uma pausa que a gente fez estratégica, um dia, gente, inteiro, de todas as coisas do que a gente precisa fazer. Nós paramos a equipe inteira da REP pra gente fazer uma análise estratégica dos nossos objetivos, do que a gente deseja alcançar e ouvir da equipe as sugestões de ação, já saindo com um plano de ação escrito sobre o que cada um ia fazer. O que a gente está falando aqui? A gente está dizendo que, olha, um dia inteiro, mas extremamente estratégico para compartilhar com a equipe um projeto, né, um objetivo que a gente tinha. Ela tá aqui, a Giovana, para confirmar. Estou sim, foi incrível, né, Giovana? Então, essa possibilidade de ganhar visão maior, entender qual é o objetivo, qual é a meta, o que a gente precisa alcançar, compartilhar, ouvir das pessoas as ideias do que elas podem fazer, do que outras pessoas podem fazer, do que a gente precisa de ação para entregar e já delegar. Ali a gente já saiu escrito o que cada um ia fazer, o prazo, e isso tá, num painel, numa gestão à vista. Entra aí a próxima dica estratégica da delegação. Jamais delegue sem registrar. Jamais delegue só de boca, né? Eu não sei qual é a forma que você faz, que você utiliza aí para acompanhar a sua equipe, mas eu vou trazer aqui algumas possibilidades. O importante é, na sua maneira, no que faz sentido para você e para sua equipe, deixe isso registrado para ele. É importante que ele tenha acesso visual ao que está saindo como responsabilidade dele e deixe isso visível para você, para que depois você tenha uma reunião de follow-up, um acompanhamento, que você possa entrar em contato para poder saber se aquilo que ele fez está sendo realizado. Uma das principais frustrações dos colaboradores quando diz respeito aí à delegação ou solicitação de algo do líder é dizer: meu líder me pediu alguma coisa e depois nunca teve agenda para eu poder apresentar. Quem já passou por isso aí? Eu me envolvi, fiz, me dediquei e depois aquilo foi esquecido. Por que é esquecido? Porque a gente delega, não registra, não coloca aquilo dentro da nossa agenda como algo importante para a gente acompanhar, e aí a gente desmotiva a equipe, a gente perde aí realmente tempo e recurso, energia, motivação. Então é muito importante que a gente registre. Luana, como é que você faz esses registros? Vou dizer como eu faço, que é a melhor forma para mim. Você encontra a melhor forma para você. Eu utilizo o Trello.
eu e a minha equipe, deixa eu ver se eu consigo abrir aqui para mostrar para vocês. Nós temos quadros no Trello, uma ferramenta que vocês conseguem tutorial aí na internet super simples, tá? Nós temos aqui o Trello da equipe, por exemplo, dá para vocês verem, conseguem ver? Com as nossas ações, as nossas atividades, e aqui em cima, ó, tem as carinhas das pessoas. Então aqui nós conseguimos nas reuniões estratégicas já direcionar o que a gente vai fazer, o que tá saindo ali de atividade, o prazo, e a gente já marca a pessoa responsável. É uma agenda colaborativa, que aqui no caso, né, no que diz respeito à equipe, a gente olha aqui, vê o que tem meu nome e eu consigo colocar dentro da minha agenda pessoal. No que diz respeito a reuniões coletivas, como foi o caso de hoje, que eu compartilhei com vocês, nós reunimos o time e nós saímos ali com ações, fica super fácil, porque ela é uma ferramenta online que em tempo real já se atualiza e a gente consegue acompanhar. Luana, não uso Trello e é uma reunião que eu faço one-to-one. Eu tô aqui com a Giovana, como eu tava comentando, e não tem sentido a gente colocar nessa agenda coletiva da equipe, porque é um direcionamento para ela, é um projeto que eu tô aqui focando com ela. Vou citar. A gente saiu com um projeto hoje de NPS, da gente fazer pesquisa de satisfação com os nossos clientes, né? Atualizar esse nosso processo. Esse é um projeto meu e da Giovana, tá lá no grosso. Todo mundo saiu e entendeu que essa é uma atividade nossa, mas quem vai tocar sou eu e ela. A gente vai ter reuniões aqui, tem atividade para ela fazer pesquisa, né, de mercado, de benchmarking, de eu validar o que ela tá trazendo, enfim, isso aqui não tem porquê vir pro coletivo. Se eu tô numa reunião one-to-one, um a um com ela, é importante que aqui a gente partilhe a tela no Zoom ou no presencial, a gente já deixe isso registrado. Você pode deixar isso registrado em ata, né? Então, uma ata que você coloca lá, participante, atividades, o que ficou para ser feito, quem é o responsável e prazo. E quando for na reunião seguinte, abre aquela ata e vai conferir se aquilo foi feito. Isso também é uma outra dica, eu uso ata demais em projeto e funciona super bem. Além de ata, usa o e-mail. Saiu da reunião, colocou todas as coisas que ficaram acordadas para ser realizadas, joga um e-mail e no corpo do e-mail já deixa lá tudo acordado. O que ficou, quem é o responsável, qual é o prazo, para que tanto você quanto a outra pessoa tenham clareza do que ficou e isso fique registrado. É importante que registre para que a gente de fato tenha essa mensuração. Eu uso demais o recurso do e-mail para os meus clientes. Eu saio de uma mentoria de RH, eu saio de uma mentoria executiva. Terminou a mentoria, imediatamente a gente tá aqui, ó, em flow falando, terminou imediatamente, eu mando um e-mail colocando, ó, ficou para ser feito nessa semana todas essas atividades, né? Você ficou de realizar encaminhamentos da semana. Pá, tá tudo aqui para que a pessoa ela tenha consciência do que ficou, não esqueça de nada e no próximo encontro eu garanta que eu vá cobrar tudo que a gente acordou, não ficou só na fala. Então, gente, registro. Registro muda a vida na delegação. Talvez um dos principais problemas da tua falta de entrega ou insegurança seja nessa falta de acompanhamento realmente baseado naquilo que foi delegado. E aí a gente entra nesse outro ponto que eu já venho falando, mas agora eu quero aprofundar um pouco mais, que é justamente sobre o acompanhamento. Luana, com que frequência eu devo acompanhar? De que forma eu devo acompanhar as atividades que foram passadas? Primeira coisa importante, no momento que você está delegando, no momento que você está ali em reunião com aquela pessoa, é importante que vocês já saiam com uma agenda marcada, né, agendado a próxima data de follow-up, ou seja, a data que vocês vão sentar para poder acompanhar aquilo que foi passado. É importante que vocês saiam com o prazo final, duas coisas, vejam bem. O prazo final de entrega daquela atividade, mas um momento anterior que você já acorda com essa pessoa para checar se tudo tá indo bem. Gente, essa é outra dica de ouro. Muitas vezes a gente falha na delegação porque a gente sai com o prazo final. E esse prazo final já é a beirada de entregar pro que precisa, é ali na beira, na risca da entrega final e a gente não tem tempo para correção e aí a coisa vem e a gente diz, meu Deus do céu, tá tudo errado
do que eu pedi, não era isso, a qualidade não ficou boa. Então é importante que você acompanhe antes do prazo final, que você faça micro acompanhamento, se for o caso, dependendo da maturidade, para garantir que naquele prazo final a coisa vai rodar. Ou seja, quando você estiver delegando, olha para aquela pessoa, lembre-se qual é o nível de maturidade daquela pessoa, compreenda, cheque com ela o quanto aquela é uma atividade rotineira que ela já toca e você sabe que ela vai entregar com qualidade, só precisa olhar lá no prazo final, ou se é uma atividade nova, uma atividade mais complexa, que mesmo ela sendo extremamente dedicada, é importante que você faça um acompanhamento antes, para ver se ela está tendo dúvidas, se está acontecendo tudo bem, se o formato, o escopo ali está fluindo bem, para garantir que naquele prazo final de entrega a coisa esteja bem encaminhada e não tenha se desvirtuado para um caminho que você não olhou, tá? Então, nesse momento da delegação, já marca o prazo final e já marca os momentos de acompanhamento. Luana, é diferente para o nível de maturidade? Totalmente. Uma pessoa mais madura para realizar aquela atividade, eu não preciso colocar na minha agenda para amanhã, checar com ela de novo, para depois de amanhã. Não, se eu já tenho consciência que ela domina, eu vou colocar um acompanhamento compatível à maturidade dela. Por isso, vocês precisam estar muito conscientes se vale realmente ter os micro acompanhamentos, né, daquela pessoa, ou se você pode deixar ela mais à vontade de acompanhar com mais tempo, certo? O Alceu tá perguntando aqui, ter consistência para obter o objetivo, seria isso? Eu não sei exatamente se eu entendi a tua pergunta, Alceu, mas assim, ó, consistência é a palavra para delegação. Eu preciso ter consistência no meu acompanhamento. Eu preciso ter constância, né? Eu preciso ter palavra, inclusive. Se eu estou pedindo para a pessoa, solicitando que ela faça uma atividade e eu estou me comprometendo com ela em olhar, eu preciso ter na minha agenda o compromisso e a constância com aquele acompanhamento. Essa constância, ela vem como um mantra mesmo, né, que você trouxe para minha organização pessoal da minha agenda enquanto líder, para que eu consiga estar continuamente acompanhando e dando os feedbacks para que o resultado seja entregue. Então ficou claro o quanto de fato eu preciso entender quais as atividades que eu posso delegar, para quem eu posso delegar de acordo com as competências, com a maturidade, né, com as atribuições daquela pessoa. Eu preciso trazer clareza sobre o que eu estou delegando, então explicar realmente com clareza, organizar um tempo de qualidade para fazer isso e não simplesmente colocar tudo ou várias coisas para a pessoa de uma vez. Eu preciso explicar o porquê da atividade para essa pessoa ter consciência, entender o impacto e gerar o engajamento dela. Eu preciso registrar o que está sendo delegado, tanto para que ela saia com a responsabilidade acordada ali do que ela assumiu, quanto para que eu possa ter consciência do que eu deleguei, porque a minha cabeça não guarda tudo, e eu possa acompanhar depois, e eu preciso ter na minha agenda estratégica enquanto líder, momentos para poder acompanhar aquela atividade. Seja acompanhar a entrega final, quando é algo que eu sei que a pessoa domina e ela vai entregar, ou micro acompanhamentos antes, com constância, para garantir o resultado final daquela atividade que eu estou delegando. Joia? Tranquilo até aqui? Ficou claro e possível de colocar na rotina, na prática de vocês? Vou aguardar aí vocês responderem. Enquanto isso, deixa eu voltar pra cá. Joia, entendi, beleza. Massa, Alceu, obrigada pelo feedback. Falando em feedback, outro ponto elementar é dar feedback para a equipe sobre o que foi entregue. Então, se a pessoa ela fez uma ação que gerou um resultado que era parte de um processo para algo maior, volta com essa pessoa e dá o feedback sobre a importância do que ela fez. Qual foi o resultado que isso gerou? Lembra do exemplo que eu dei? Olha, esse relatório que você está fazendo, ele é muito importante para ser enviado para a diretoria para que eles consigam tomar uma decisão em relação a isso. A diretoria recebeu o relatório, tomou a decisão, volta para o teu colaborador rapidamente, gente, não precisa fazer uma reunião. Isso pode ser um áudio de reconhecimento, você pode colocar
enfim, mandar uma mensagem, pode na próxima reunião que tiver de acompanhamento com ele, reforçar isso, mas traz o feedback sobre aquela atividade dele. Olha, o relatório ficou sensacional, a diretoria amou, trouxe o que ela precisava de visão. Esse feedback retroalimenta, porque a gente tira a pessoa simplesmente da entrega da atividade, show, obrigada por entregar, valeu, para ganhar uma visão sobre o impacto daquilo que ela fez. Então esse feedback, anotem aí, é muito importante que vocês façam para aumentar o nível de engajamento da equipe, certo? E aí, ó, esse feedback é o one-to-one, é no individual, esse feedback é no coletivo. Por exemplo, aqui a gente teve uma entrega sensacional no último módulo de Academia de Líderes do Gabriel e do Thales, né? A Giovana ainda não tinha chegado. Em determinado momento eu anotei, tá? Isso na minha agenda e não é desmérito nenhum, pelo contrário, é estratégico que vocês façam isso. O Thales me fez criou vários, ele é do marketing, né? Criou vários criativos, vários templates que foram sensacionais, que fizeram a diferença de reconhecimento do nosso módulo. Na hora que eu recebi aquilo, eu agradeci a ele, tava aqui, né, corrido, obrigada, Thales, recebi e tal. Eu anotei na minha agenda para depois, na frente do resto da equipe, elogiar o trabalho que o Thales fez pela entrega que ele gerou para o nosso projeto maior. Ou seja, anotem, registrem isso para depois, no momento com a equipe, né, no momento de alinhamento que vocês fizerem mensal, não sei quais são as suas práticas, né, de modelo de gestão com a tua equipe, mas você reconhecer essas atividades que foram feitas com êxito para poder reconhecer aquele colaborador e estimular o resto. Então essa estratégia, ela é maravilhosa para a delegação. A gente eleva o interesse da equipe em ser alta performance. Quando a gente elogia, quando a gente reconhece, e não é reconhecer tudo, tá, gente? Isso é importante sim, mas eu tô falando daqueles grandes feitos. É importante que isso esteja na tua agenda de reconhecimento pra gente poder, né, pra você poder estimular os demais e estimular aquela pessoa que realmente fez a diferença, joia? Eu queria trazer ainda só mais uma dica importante, tá? Nós podemos muitas vezes ter dificuldade em delegar, porque a gente olha, Luana, é massa o que tu tá trazendo e eu acho isso perfeito para quando eu tenho uma equipe mais madura. Só que quando eu olho para minha equipe hoje, fiz aqui o exercício, coloquei o nome de todo mundo, vi as entregas, eu vi que eu tenho uma equipe muito imatura ou que precisa ainda de muito treinamento para eu poder delegar. Eu sempre fiz a vida inteira, então para eu poder passar para as pessoas eu vou ter que parar para poder treinar e hoje eu não tenho tempo e agenda para isso. Então, tipo assim, ó, cara, tô aqui numa encruzilhada, né? Enxergo, vi, mas como é que eu saio dessas atividades aqui para passar para elas se eu entendo que elas não sabem fazer? Aí vem uma dica preciosa. Quando a gente fala em treinar ou capacitar a nossa equipe, a gente tem a ideia ultrapassada, porque sempre foi assim, de que é a gente que precisa treinar. Eu, líder, que preciso dispor do meu tempo para poder passar isso. E a gente esquece das possibilidades de colocar os parceiros para aprender entre eles. Então, se eu tenho alguém que já faz isso bem, coloca o teu colaborador que você vai delegar uma atividade que precisa melhorar nessa entrega para aprender com essa outra pessoa. Coloca, eu preciso delegar as atividades, eu preciso delegar essas atividades, só que a minha colaboradora, ela é desorganizada, ela não organiza a agenda, então isso acaba com que ela não consiga cumprir os prazos, mas eu tenho esse outro colaborador que é o rei da organização. Cara, deu match, coloca eles dois juntos e pede pro colaborador, que é o mestre da organização, mostrar como é que ele se organiza e treinar essa outra pessoa que tem essa dificuldade, ou seja, pensa estrategicamente o que você pode utilizar de recursos, de saberes, de competências das próprias pessoas para que não seja você a treinar necessariamente. Aquilo que depende de você, ok, depende de você. Mas aquilo que você pode delegar, compartilhar, né, fazer com que eles aprendam juntos, usa isso porque vai fazer toda a diferença. O André tá perguntando aqui, e quando a equipe tá bastante sobrecarregada? Aí, André, é o momento de uma pausa estratégica para entender o que é essa sobrecarga da equipe. Da onde tá vindo essa sobrecarga da equipe? Eles têm uma gestão organizada? Essa sobrecarga tá vindo por uma falta de otimização
dos recursos que a gente tem, eu vou dar uma dica. Ai, gente, nós só temos 7 minutos, vou tentar correr, mas é porque essa pergunta foi muito boa, André. A gente tem dentro aqui do RH, processo de seleção. A minha equipe estava sobrecarregada, muita coisa para fazer. O que a gente parou para analisar? A gente foi analisar estrategicamente o processo para entender o que a gente podia automatizar dentro do processo de seleção para diminuir a sobrecarga. Então a minha equipe perdia muito tempo analisando os e-mails que chegavam para uma vaga, 300 e-mails, abrindo e-mail por e-mail para poder olhar o currículo, ver se aquela pessoa tinha um currículo adequado e poder incluir no processo seletivo. A gente simplesmente criou uma automatização, uma resposta automática para o e-mail para todo mundo que envia o currículo, vinculado a um link de uma provinha básica necessária para aquela vaga, que agora, dessas 300 pessoas, elas já recebem o e-mail, elas já respondem a provinha, e em vez de eu analisar os 300 currículos, eu já vou analisar as pessoas que passaram por essa provinha. Ou seja, é pensar fora da caixa como é que a gente pode otimizar os nossos processos para que a gente consiga melhorar a sobrecarga da equipe. Ou seja, se você só vai saber se você sentar com a sua equipe e ganhar consciência sobre como é que tá a atividade dela. Quer ganhar consciência? Faz a dica que eu dei aqui no começo da live. Pede pra tua equipe, para cada um registrar durante uma semana tudo que tá fazendo, cronometrando o tempo mesmo, sabe? Comecei a fazer isso, levou tanto tempo. Depois vim fazer isso, levou tanto tempo. E vai analisar estrategicamente se essas atividades que estão sendo feitas deveriam estar sendo feitas, se elas podem ser automatizadas, se elas podem ser delegadas, às vezes estrategicamente, para um aprendiz, alguém que pode vir aqui agregar, né, que não vai ter tanto custo dentro da minha equipe, dentro do meu setor, não sei como é que tá o teu orçamento, mas que a gente possa realmente fazer essa análise em cadeia, não só do que você pode delegar, mas do que a tua equipe tá realizando e como tá realizando. Você pode utilizar dicas como Pomodoro para organizar o tempo, né, para gerir o tempo. Tem uma ferramenta chamada Wrike, W-R-I-K-E, também de gestão de projetos, de atividade, que lá a pessoa pode dar o play. Ela dá o play e o pause quando ela está fazendo atividade. Então, isso pode ajudar a ganhar consciência sobre o tempo que está sendo feito. E aí, é essa análise realmente do que é essa sobrecarga. Quer analisar a sobrecarga? Analisa tudo que está fazendo para entender realmente o que é importante ou não, tá? Espero ter contribuído aí com essa dica. Então, gente, fazendo aqui um overview, uma visão geral sobre o que a gente conversou nesses últimos 4 minutinhos. Quer delegar melhor? Olha pra dentro e enxerga hoje o que tá te atrapalhando delegar, né? Atrapalhando você a delegar. É a falta de consciência sobre o que você pode delegar por por um envolvimento teu de estar ali fazendo e não parar pra analisar? Então para pra fazer essa análise. É uma dificuldade, um medo? Usa os recursos que eu trouxe aqui para te ajudar a ter uma delegação mais assertiva. Entendeu as tuas dificuldades? Vem para a parte prática. Conhecer e compreender a maturidade da equipe, entender quais as atividades que você pode delegar e utilizar os recursos para te ajudar a delegar de forma eficaz. Uso de ata ou de registro via e-mail, via Trello, mas deixar a atividade registrada. Compartilhar com as pessoas o impacto maior. Trazer para elas, ou seja, a explicação do porquê daquela atividade, entender delas o quanto aquilo fez sentido, né? Ter os momentos e as reuniões de acompanhamento e de follow-up e fazer os reconhecimentos, dar o feedback com relação àquela atividade. E por fim, e não menos importante, olhar estrategicamente quem que você pode utilizar para colocar essas pessoas juntas, para aprender entre elas, para que você consiga otimizar o desenvolvimento da tua equipe e assim ter mais confiança e segurança para delegar, que não seja necessariamente tudo você a treinar, certo? Joia? Me digam aqui, me deem um feedback. As dicas contribuíram? Ajudou vocês aí? Nós temos ainda 3 minutinhos, então, né, agradeço a participação de cada um. Esse é um tema que vale aqui, posteriormente, a gente fazer algo, inclusive, mais estruturado, porque 1 hora é muito pouco tempo para abordar ou entrar em todos os pontos aqui de delegação, mas a minha ideia foi trazer de uma forma, né, generalista, dicas, pontos aqui, que talvez um desses, né, fez a diferença para poder te ajudar a delegar melhor. Se você saiu daqui com pelo menos uma, caramba, não tava fazendo isso e agora eu vou começar a fazer, pra mim já valeu a pena
o nosso momento. Contribuiu muito, André disse, o Alceu disse, recursos, interferências, percepção, né? Olhar os recursos, as interferências, ampliar a reflexão, muito bom, valeu mesmo. Top, ajudou sim, dicas maravilhosas. É um exercício diário. Meu amigo, é diário. Foi o que eu falei lá no começo da live. É trabalhoso, mas não é difícil, né? E vou usar o Alceu da constância pra gente fazer isso. É uma agenda estratégica, coloquem aí na agenda estratégica de vocês essa consciência ao delegar e essa constância do acompanhamento, que vocês vão ver a transformação disso. Depois compartilhem aqui com a gente, manda aqui no direct, me conta, eu vou ficar muito feliz em saber, né, como é que tá sendo aí esse teu processo de delegação a partir dessas dicas que eu trouxe. E o que tiver de dúvidas, outras dúvidas, mandem aqui no direct, porque quem sabe a gente não faz outra live para aprofundar. Enfim, vai ser um prazer sempre contribuir com vocês. Obrigada pela participação de todos. É maravilhoso ter vocês aqui, maravilhoso ver as trocas aqui no chat. E estamos juntos, tá? Próxima segunda-feira, né, nós temos Momento Rap de novo com a Flávia, então fiquem ligados para saber o tema da próxima live. E estamos juntos, gente, nesse processo de sermos cada vez melhor, né, ou melhores enquanto líderes. Um beijo no coração de vocês, fiquem com Deus e boa delegação. Foquem nisso porque muda, transforma e gera resultados assim, que inimagináveis, só na prática pra gente poder constatar. Um beijo, fiquem com Deus. Tchau, tchau!